há uma coisa que eu faço sempre. Posso não ser a pessoa mais extrovertida do mundo, mas toda a gente sabe o que é que eu faço. Portanto, todos os sítios onde eu vou, toda a gente sabe o que é que eu faço. Seja no cabeleireiro, seja no restaurante, seja no sítio onde eu vou arranjar, sei lá, as unhas. Toda a gente sabe o que é que eu faço. Não é segredo para ninguém, não sou um agente secreto, ok? É oficial, eu sou uma consultora imobiliária e todos os sítios por onde eu passo, mesmo que seja jantares de amigos onde não conheço toda a gente fica a saber que eu sou consultora imobiliária. Porque todas as pessoas adoram falar de casas. E todas as pessoas adoram contar que fizeram um excelente negócio. Mesmo que não tenham feito. Portanto, é um assunto fácil, ok? É daquelas coisas, pois, eu comprei uma e vendi depois mais caro. E assim, pá, porreira, então e agora? Agora estou a pensar a vender. Então se calhar... Olá Patrícia, bem-vindo aqui Olá Ricardo, ao obrigada podcast. pelo convite. Ora essa, pá, obrigado por teres vindo aqui partilhar os teus insights e dos teus conhecimentos aqui connosco, com o resto da audiência, como é óbvio. Olha, antes de continuarmos, eu sei que já muitas pessoas te conhecem, tu também estás aqui nas redes sociais, mas para quem ainda não, quem é a Patrícia, o que é que faz e para onde é que caminha? A Patrícia, bem, eu comecei por tirar o curso de arquitetura, como já muitos também sabem, não é? E também está em todo lado. Apanhei aquela altura da crise, 2012, 2013, que as coisas realmente estavam mais complicadas e pensei no imobiliário realmente como uma solução. Porquê? Porque os arquitetos, infelizmente, em Portugal, pronto, não são muito bem remunerados, não é? Têm condições de trabalho que já todos conhecemos e vi no imobiliário uma oportunidade para além de poder ter outros rendimentos, também ter, quer dizer, no fundo eu via nisto uma forma de ter mais ferramentas também para ajudar a melhorar aqui um bocadinho o panorama da mediação imobiliária, porque na altura em que eu comecei não era muito famoso. Portanto, havia muito aquela ideia dos consultores imobiliários, que era aquele pessoal que não sabia fazer mais nada, ou que estavam no fim da linha, ou que estavam desempregados, então vamos lá como último recurso e vale tudo. E eu pensei, ok, tendo aqui um conhecimento técnico, tendo aqui algum conhecimento legislativo, porque pronto, quando nós tiramos o curso, uma das cadeiras é Direito à Arquitetura, portanto também temos que ter essa bagagem. Via nisto extras para conseguir realmente ter resultados. Não que a minha parte comercial fosse muito forte, porque sou um bocadinho bicho do mato, mas pelas valências técnicas, basicamente foi por causa disso. E quando comecei, não quis estar a começar 100% dependente da comissão. Porquê? Porque vejo que realmente isso às vezes, imaginando que alguém fica alguns meses sem faturar, há uma dependência de... E aí, como é que nós conseguimos aconselhar melhor o cliente se precisamos daquele dinheiro, não é? Aí o nosso juízo já se torna diferente e não estamos a aconselhar da melhor forma porque há uma necessidade. E então pensei, ok, então nesse caso, uma vez que vou abrir a empresa, vou ter diferentes fontes de rendimento. Foi mesmo, tipo, não estar 100% dependente disto, vou tentar gerar outros rendimentos de outra forma para poder aconselhar melhor os outros e fazer um melhor negócio para todos. E foi muito nessa vertente que comecei, mas comecei mesmo aquelas... lá por baixo mesmo. Então começaste na mediação, aliás, terminaste o curso ou algo Eu assim já em terminei o 2000 curso, e... ainda estagiei em alguns ateliês, também estive a trabalhar ainda com alguns ateliês, pronto, sei, em vários, onde aprendi bastante e depois então comecei na mediação, porque estava a atravessar ali uma fase em que não se passava grande coisa. Um dos últimos ateliês onde eu estive tinha 2 clientes grandes que se a qualquer momento falhassem eu também ficava sem trabalho. Portanto, pensei, não, antes que isto comece a correr mal, vou-me aventurar para outros lados. Começar a diversificar. Ou seja, tu começaste na mediação imobiliária em paralelo com a atividade já de arquitetura, não é? Não foi um shift de um momento para o outro. Não, deixei a arquitetura e imobiliário, vamos lá. Ok, então quando tu referiste há pouco que não querias estar dependente das comissões, não é? Para Sim, não ter conflito de interesse, ao fim e ao cabo é isto, não é? exato, é. Queres ali forçar uma venda porque Exatamente, como tens vejo essa... muitas vezes e via muitas vezes acontecer. Não Ver é? isso acontecer, se calhar. Também já falamos sobre isso e sobre os paraquedistas desta Exato. indústria. Uh, significa que tu estavas a fazer intermediação imobiliária com algum outro negócio em paralelo? Sim, a minha ideia era fazer compra e revenda no início, Ok. ok?
Porque na altura também havia imóveis com preços muito convidativos, ao contrário de hoje. E comecei um bocadinho por aí. Foi, ok, vou começar pelo mais barato, baratinho de tudo, não é? Comprei um T1 num prédio velho, sem elevador, com IMI baixíssimo, portanto, as despesas estarem ali no mínimo, no baixinho do baixinho, as áreas serem reduzidas, porque é muito mais fácil controlar uma obra com áreas pequenas, porque se há algum deslize não é nada de significativo, não é? Porque é sempre à proporção. E, e jogar com isso, pronto, e aliar aqui a minha parte, porque eu sempre adorei obras, adoro obras, portanto era conjugar aqui coisas que gostava para conseguir ter outros rendimentos. É claro que na teoria é tudo muito giro, depois na prática, quando começamos a ter muito negócio, Uhum. começamos a perceber que é difícil conciliar tudo. Uma pessoa sozinha não consegue fazer tudo. Então estavas a fazer compra e revenda em simultâneo com a atividade Sim, eu de para não ter mediação. assim grandes loucuras, o meu objetivo era fazer uma por ano, dava Uhum. ali aquela almofadinha e depois ia fazendo os Super meus negócios em tranquilo. paralelo. E falaste de um ponto interessante que é, e eu vejo isso nesta indústria, e tu de certeza também, como consultora, que é, primeiro, a falta de formação, ou chamamos os paraquedistas de Sim, consultoria imobiliária, que se calhar vem com uma expectativa diferente daquela que é a realidade. Quase sim, certeza. sim. Como é que tu vês que isso. Como é que tu vês que está o panorama atual? E se notas, tu já estando nesta indústria há 10 anos, né? Pelo menos, 10 Uhum, 11 anos, já há sim. algum tempo, se viste alguma progressão, seja positiva, seja negativa, nesse aspecto. Ou seja, o tipo de profissionais que são atraídos, o tipo de pessoas que são atraídas para a consultoria imobiliária e a forma como essas pessoas lidam com esta nova posição. Muitas vezes é uma posição nova numa indústria nova para essas pessoas. Sim, sim. É assim, o negócio da mediação imobiliária em Portugal, numa fase inicial, depende muito dos contactos pessoais de cada um, Uhum, porque fala-se muito do posicionamento, do bate-porta, enfim, do marketing, essas coisas todas, mas a maior parte das pessoas, os primeiros negócios que fazem sempre com pessoas conhecidas, ok? Portanto, quando se começa, ok, temos aqui 2 ou 3 contactos de pessoas conhecidas que até precisam de resolver alguma situação, ou que tem um imóvel de uma avó, ou de uma tia, ou um terreno que não sabe onde é que fica, pronto, e aquilo começa a andar. Agora, há aqui um senão muito grande que é, como não é uma atividade que esteja minimamente, como é que eu vou dizer isto? Regrada, vá. Não existe um mínimo de comissão, não existe um máximo de comissão, não existe um exame de admissão, não existe um teste para perceber, ok, o que é que esta pessoa já sabe do imobiliário antes de começar nisto, não é? uhum. Portanto, desse ponto de vista, é muito convidativo para quem não tem mais nada para fazer ou para quem não tem outra fonte de rendimento, porque acham, eu chego aqui, isto faço dinheiro facilmente e está tudo ok, não é? E não, e depois há um conjunto de situações, que é a própria forma como fazem a gestão do seu próprio negócio, o dinheiro que entra e quanto tempo é que ele dura, porque depois também existe toda esta dinâmica, não é só, ok, Uhum. agora tenho a comissão, não é? Está bem, mas se não faturares nos próximos 3 meses Lá se vai a comissão. e fores a correr comprar um carro novo ou gastares o dinheiro todo em qualquer coisa, como eu via acontecer também antes, que era ganhava o dinheiro da comissão, esqueciam-se, tinham que depois pagar o IVA, não é? E Uhum. passado uns meses, epá, olha, agora tenho que pagar o IVA, já não tenho dinheiro. Pois. E agora? Pois é, agora está complicado. Portanto, há um conjunto de fatores que realmente andam aqui à volta da questão da atividade imobiliária que deveriam ter pelo menos, sei lá, um exame de admissão. Houve em tempos um exame, por causa das licenças AMI e afins, mas qualquer um pode abrir pronto, uma empresa de mediação imobiliária e, Juntar-se a uma que já sim, exista. por exemplo, e fazer o que quiser. E o trabalho do agente, do mediador, do consultor imobiliário, é, é um trabalho muito a solo, pelo menos numa É um fase trabalho inicial, bastante solitário, sim. e essa pessoa torna-se um gestor de uma empresa, nem que seja O seu em próprio termos negócio. do seu próprio negócio, seja uma empresa, seja empresário em nome individual. E quais é que tu vês que são as características ou as skills necessárias para quem quer entrar nesta área que deve ter? Ou seja,
Já falaste até gestão do próprio negócio, se queres aprofundar um bocadinho mais nisso, até gestão de expectativas, a parte de vendas, suporte ao cliente. Estou aqui a falar Sim. também já com a perspectiva, tu colocaste estas questões com a perspectiva de investidor e de consumidor desse serviço, mas para quem está daquele lado e que se calhar... É assim, ao longo destes anos eu já passei por diferentes fases, não é? Já, portanto, a forma como eu vejo o negócio hoje provavelmente não é a mesma forma como eu via quando comecei. No entanto, há aqui, eu diria, alguns fatores que são fundamentais para se ter sucesso neste negócio. O primeiro acaba por ser sempre o mais complicado para muitas pessoas, porque eu não tenho que picar o ponto, não tenho que entrar às 9, nem sair às 5, eu faço o meu horário. Que é um mito urbano, não é? Se nós não tivermos disciplina, ninguém vai trabalhar por nós. Não tenho um patrão a controlar. Ótimo. Então, e tu és o teu patrão. Tu tens os teus... Sabes o que vais fazer hoje? Quais é que são as tarefas que tens definidas? Qual é que é o teu objetivo até ao final do mês? Quanto é que tu precisas de faturar para o mês ficar positivo? Porque depois temos despesas mensais que estão sempre a entrar. Portanto, é fazer a análise de quanto é que eu preciso por mês para estar no positivo, não estar abaixo da linha, não é? E o que é que eu preciso de fazer para chegar ao meu ponto positivo, não é? Um bocadinho fazer essa análise, mas eu sou muito metódica, não tanto quanto tu com as folhas de Excel, mas sim, mas tenho ali as minhas orientações e as coisas já mais organizadas. Portanto, eu diria que seria disciplina, método, e depois, como eu não sou... Eu sempre detestei que me vendessem coisas e que me impingissem ou que me tentassem forçar que isto aqui é bom para ti, eu fazia exatamente o oposto. Portanto, eu também não gosto de fazer isso aos meus clientes. O que é que acontece? Como eu não gosto de impingir, eu gosto muito mais de ouvir. E aquilo que eu costumo dizer muitas vezes é ter a capacidade de fazer as perguntas certas. Se nós fizermos as perguntas certas, não precisamos vender nada, não precisamos... Temos de perceber se aquilo é para aquela pessoa e pronto, e se não for, vamos à procura de outro. Portanto, o mais importante é ouvir, não é falar. E cria-se muito esta imagem, não, que ele fala, isto aqui é bom para si, este é melhor que o outro. Eu uma vez estava a falar, eu tenho lá uma consultora na agência que já está há 15 ou 20 anos, eu não sei, das mais antigas. E tivemos uma vez uma situação de outra consultora que estava ali um bocadinho aflita porque ela queria que o cliente escolhesse o imóvel que era melhor para ele. E ele estava mais inclinado para o outro que era um pior negócio. E então a Ana diz assim, então se queres que ele escolha o outro, vais insistir naquele que tu não queres que ele compre. Portanto, vamos imaginar, tínhamos aqui o imóvel A, o imóvel B. Ela queria que ele comprasse o B, mas ele gostava muito do A. Então ela fazia o processo oposto, que é, o A é muito bom, isto aqui é que é um bacio, não sei o que. E ele disse, ela está-me a impingir isto, então vou comprar o outro. Portanto, às vezes é muito esta questão da psicologia ao contrário, não é? Que é, não, veja, se nós impingirmos, automaticamente as pessoas não vão querer o outro. E achei imensa piada ela fazer este raciocínio, que é, não, Aquela psicologia inversa, não é? Exatamente. Assim, se ele me está a impingir isto é porque tem algum problema. Então vamos para o outro, ok. Mas para isso funciona, ou seja, isso talvez funcione, depende do perfil do consultor imobiliário, não é? Porque aquele consultor e do cliente em si. Sim. Portanto, por isso é que eu digo, é muito mais importante ouvirmos do que estarmos a impingir, falar e é porque isto é muito bom e devia fazer assim, devia fazer assim. Não devia fazer nada. O que é que ele quer? O que é que aquela pessoa procura? Qual é que é a expectativa? Eu costumo fazer sempre duas perguntas, que é o que é imprescindível e o que é um fator eliminatório. O que é que não quer mesmo? Que é para não estarmos a perder tempo, nem o seu nem o meu. Se há aqui coisas que não quer e que é mesmo um não redondo, então nem sequer vale a pena estar a mostrar. Claro, depois tem outros que dizem, então, mas a pessoa diz que não quer uma cave e se for uma cave ao nível de um segundo andar, está bem, mas aí também nos cabe a nós ter algum bom senso, não é? Porque as pessoas normalmente quando dizem não querem uma cave, não querem estar debaixo de terra com a janelinha lá em cima. Mas se for uma cave... Como é que imagina uma cave, não é? Não tem luz Sim, nenhuma. é um bocadinho isto, não é? Também percebemos as referências de cada um. Claro que isto exige tempo, paciência e alguma calma para escutar os outros. Por isso é que não ter esta pressão, não é? Num rendimento. Até porque eu acho que naturalmente, quando tu forças algo, seja uma venda, seja uma coisa até em relações, seja aquilo que for, quanto mais forças, parece que mais repulsas. Sim. E repeles aquilo que Sim. precisas. Exatamente. Quanto mais um ponto de partida de
não é de ser irrelevante, mas não uma necessidade para a extrema a partires, mais espaço existe para, lá está, se calhar consegues ouvir Coisas melhor, as acontecerem. pessoas sentem-se, os clientes, né? Ou pessoas sentem-se mais ouvidas Sim, mais e, seguros. e mais seguros, exato, não notam, não sentem aquela energia caótica e Sim, calma. Precisamos fechar este negócio. precisamos fechar este negócio como se fosse, como se a nossa vida dependesse disso. E pá, as pessoas sentem isso, seja em Sim, negócios, eu seja. tive situações já, pronto, por isso é que eu também Uhum, comecei a contar as histórias no YouTube. Já tive mil e uma situações completamente insólitas. Mas houve uma muito engraçada que foi hum, uma rapariga que se estava a separar do namorado, com quem já vivia há alguns anos, estava à uhum, procura de uma casa para arrendar e na altura, como as vendas estavam a demorar mais tempo e ela não estava a conseguir arrendar nem encontrar aquilo que queria, ligava-me e pedia-me as moradas dos sítios ou até mesmo se havia imóveis que estavam para venda, se o proprietário não estaria na disposição de arrendar aquele imóvel durante um ano. uhum, E eu fiz isso. Falei com duas ou três pessoas, pedi opinião, perguntei se seria uma hipótese ou não. Andei a ajudá-la com a pesquisa de imóveis. Ela não arrendou comigo, mas quando fechou o negócio ligou-me a dizer que onde é que tinha conseguido fazer, que foi com particular, nananana, e disse-me assim, Patrícia, eu agora vou arrendar. Mas como a Patrícia foi impecável comigo ao longo deste processo todo, foi das poucas pessoas que me ouviu e que me tentou realmente ajudar. Quando eu começar à procura, eu consigo que eu vou falar. E passado um ano, eu recebo um e-mail da Sofia com as características todas que procurava, localização, áreas, enfim, tudo. Porque para mim é ótimo, quanto mais detalhado, melhor, que a pessoa sabe aquilo que quer, ok? Portanto, vamos procurar só aquilo, não uhum. vamos enviar palha. E acabou por comprar comigo. Portanto, eu não fiz um arrendamento, mas um ano mais tarde fiz aquela venda. Que Sim, foi. vendeste, entre aspas, a ti mesma, não é? Como profissional no ramo e a pessoa gostou, identificou-se e lá está, passado um ano, passado 12 meses, Exatamente. E o lembrou-se de ti e-mail e viu a começava: morada. Olá Patrícia, não sei se ainda se lembra de mim. E assim, não acredito. Fantástico, ainda tem este cuidado. É maravilhoso. Pá, é espetacular. É aquele legado, não é? São coisas pequenas, São, que só para fazem toda a acumular de coisas diferença. pequenas que fazem a diferença a longo prazo, não é? Sim. Tanto E em mesmo situações o como essa, processo de como outras. compra não foi um processo muito simples, porque o imóvel que ela comprou era também uma compra e revenda. E o financiamento demorou um bocadinho mais do que era suposto. E como se não bastasse, na altura nós estávamos a negociar e ela disse: Não, Patrícia, mas eu tenho crédito aprovado mais do que o valor que estamos a negociar. E eu disse: Tudo bem, mas eu não recomendo que faça a proposta mais alta, porque eu acho que nós fechamos a meio caminho. Uhum. Portanto, vamos manter as coisas assim. Nem de propósito a avaliação veio abaixo do valor fechado. Portanto, ainda tivemos ali alguma margem para ela não desistir ou achar que estava a fazer um mau negócio, precisamente porque não nos atirámos para fora de pé. E às vezes é um bocadinho isto: mas tu ganhas em relação à comissão. Sim. Então, mas quanto mais ela pagar, melhor. Verdade. Mas quer dizer, vale a pena mais 100 ou 200 euros para depois perdermos o negócio? Exato, não é? Tipo, eu não estou a aconselhar a pessoa da melhor forma, então faz sentido trabalhar assim? Se calhar não, não é? Sim, às vezes as pessoas, até mesmo para as comissões dos agentes imobiliários, têm a intenção de pôr o preço. Não digo que há pessoas que não façam isso. Mas se sei lá, 10 mil euros no valor de um imóvel, aquilo se reflete numa comissão Sim, não é tem pouco assim tanta relevante, não expressão. tem assim tanta expressão. Por isso, ponto número um, este facto, não é? Que não tem tanta relevância. Portanto, ponto número dois, agentes imobiliários querem inflacionar preços para ganhar mais comissão, mais 50, 100, 200 euros. Não faz sentido, não é? Não faz sentido absolutamente Pois é nenhum. assim, o facto de ter sido eu a primeira a dizer não suba mais a proposta, porque se ficarmos por aqui estamos bem, Uhum, e depois a avaliação vir abaixo, assim, pois. Eu uhum. aconselho, foi aquilo que eu disse, não é? Tipo, nós tivemos esta conversa, ok? Portanto, já era um ponto assente que poderia acontecer porque era um imóvel que estava a precisar de obras. Portanto, pronto, é isto. E ficou fechado o negócio pelo valor Ficou justo. fechado o negócio, as coisas fizeram-se, ela ficou muito satisfeita, encontrámos o imóvel na zona que ela queria e pronto, correu E era um de imóvel resto. teu ou era de Era de partilha? outra consultora, tive ali partes do processo completamente surreais. Há um dia em que me liga a proprietária, que nem sequer, pronto, não era Não suposto, era não é? suposto, devia ser quem estava a Pronto, representar. porque a consultora que a estava a acompanhar, aquilo parecia o jogo do telefone avariado, não é? A mensagem nem sempre chegava bem ao lado lá
ela estava a começar a ficar insegura porque não percebia o que é que se passava com o processo de financiamento. A outra consultora, pelos vistos, não explicou da melhor forma. E há um dia que eu estava nas minhas voltinhas no carro e de repente toca o telefone, era a senhora, e assim, mas porquê que ela me está a ligar? Pronto, e ela depois fez meia dúzia de perguntas, eu lá falei com ela, expliquei a situação toda do banco e o que é que se estava a passar e porque é que estava a demorar mais e nananã, e pronto. E a E não senhora lá foi, não ficou foi mais... transparente na... Foi o processo de negociação, porque como houve aqui um tempo de espera que demorou mais do que era suposto, Uhum. começou a criar alguma insegurança na parte de quem estava a vender. Uhum. E pronto, e começou a ficar com receio que o crédito não fosse aprovado. Não foi esse o caso. A questão é, na altura, ela disse, não, isto já está tudo pré-aprovado e isto é rápido, não sei o quê. Só que meteu-se o mesmo Natal. Chegámos a dezembro, é claro que 2 semanas de dezembro não existiram, porque os bancos também funcionam por objetivos, não é? Vendem dinheiro, ok. Chegando ao final do ano, se os objetivos estão cumpridos, pronto, aquilo fica ali na gaveta durante entre 15 de dezembro e a primeira semana de janeiro e não se passa nada. E aí logo Portanto, se volta a pensar na... exato, o nosso prazo derrapou um bocadinho por causa disso. Pronto, fizemos uma adenda, depois a vendedora também é um bocadinho complicada e tinha ali alguns receios, então pronto, tivemos que tranquilizar nesse sentido, dizer não, está tudo em ordem, o crédito está aprovado, mas está a demorar mais que o banco, pronto, é o que é. E neste caso havia uma representação separada do vendedor e do comprador. Agora pergunto, qual é que é a tua opinião e a tua visão relativamente a aquilo que acontece em Portugal, que é o consultor imobiliário que engaria o imóvel também gera depois a parte da venda com o comprador dos Sim, imóveis. já há muitas opiniões, há muita gente que diz que quem tem o processo todo nunca consegue ter uma postura isenta porque tem que representar quem está a vender. Inclusive, quando fiz a live com o Pedro, ele também dizia isso, quando tinha um imóvel que era da equipa em que tinha as duas partes, que eles delegavam o comprador para outra pessoa da equipa para não ter não é, aquelas discussões mais acesas. Eu não vejo as coisas assim porque eu até mesmo quando se trata de imóveis meus é um processo de luta interno, porque é aquilo que é o conhecimento do mercado e aquilo que é justo, não é? Ok, então mas se fosse eu do outro lado, o que é que eu gostava que acontecesse? Então, e se fosse eu então começa tipo, é como se tivesse o diabinho e o anjinho, não é? Ali os dois em discussão, porque é o que é justo e o que é o lado comercial. É uma luta interna. Agora, o que é que acontece? Há muita gente que não faz isto, não é? E acha, ok, tenho a angariação a vender a melhor forma possível e se tiver os dois, melhor, porque a comissão ainda é maior. Eu continuo. Há uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito, que é, ele diz que só é possível fazer um bom negócio com boas pessoas. Não sei se é exatamente assim, mas pronto, no final do dia é isto. E é muito isto em que eu acredito também, que é possível fazer bons negócios quando é bom para todos e quando as duas partes estão satisfeitas, seja eu a representar as duas ou não seja. E achas que ou seja, tu consegues distinguir, e isso tens o diabinho e o anjinho de um lado, e consegues negociar de um ponto de vista que favoreça ambas as partes. Sim. Mas vês que isso é escalável e replicável para a maior parte da indústria? Não. Ou não? Não. Isso não. O que é que vês a acontecer nestes casos? Vejo tudo. Vejo tudo. Aliás, quer dizer, vejo de tudo e aquilo que eu noto mais é quanto maior é um negócio, mais é quase como se surgissem mais intermediários e mais pessoas à volta a tentar tirar proveito daquela situação. Cada vez tenho mais essa noção. Quanto maior é o negócio. Ou seja, o consultor que sugere de consultor e passa... Depois vem não sei quem, depois este é o amigo que também quer receber uma parte. Eu passo o contacto, mas depois dás-me um X e depois há muito isto. Chega ao final é uma comissão para 10 pessoas. Quase, sim. Vês isso Como acontecer é um muito? negócio grande, sim. Agora não tanto, porque pronto, antes ainda tínhamos a história dos Golden Visa, então havia, como é que é? Margem para canal. Margem para canal, isso aí. Que também assisti, enfim, faz parte, não é? Eu costumo dizer que quando nós lidamos com dinheiro, assistimos ao melhor e ao pior das pessoas, não é? Portanto, porque nós somos muito amigos e não sei quem, presta-lhe dinheiro e veja como é que corre. Ele vem de boas famílias, já fizeram as partilhas. Um bocadinho isto. O dinheiro amplifica as pessoas, não é? O bom e o mau. O bom e o mau. Sim, sem dúvida.
Eu não quero interromper o teu vídeo durante muito tempo, apenas vou precisar de alguns segundinhos, por isso presta atenção. Eu sei que se estás a assistir este conteúdo, então és uma pessoa que provavelmente já investe em imobiliário, ou quer investir em imobiliário, ou até já és um daqueles investidores que tem vários imóveis na sua carteira. Agora, durante este e os próximos anos, a tua intenção é continuar a investir em imobiliário e escalar o teu portfólio, e que para isso gostavas de contar com a minha ajuda e da minha equipa, então a minha dica é que cliques aqui em baixo na descrição deste vídeo, existe um link para uma consultoria estratégica gratuita com a minha equipa, e onde a única coisa que tens de fazer é preencher um formulário para a minha equipa analisar e perceber de que forma é que te vamos conseguir melhor ajudar. Esta sessão de consultoria estratégica é absolutamente gratuita, mas só vai fazer sentido para a minha equipa ajudar quem realmente se esmera na sua candidatura. Por isso já sabes, clica no link da descrição, dá o teu melhor na candidatura e espero que daqui a poucos dias estejas numa chamada diretamente com a minha equipa para percebermos como é que te podemos ajudar a evoluir e a crescer como investidor imobiliário. Agora, sem mais demoras, vamos voltar ao vídeo. E pá, com 11 anos de experiência, São 10, são 10. 10? 10. São 10? Ok. Não vou aqui inflacionar. 10 anos de experiência. E tu trabalhas, pelo que eu percebo, trabalhas mais zona de Lisboa, alguma zona em específico? Eu gosto muito da zona de Oeiras, já fiz Uhum. muitos negócios em Oeiras, mas sim, entre Cascais e Lisboa. Cascais, Lisboa. Nos últimos 10 anos, em que viemos de uma altura, 2012, não é? 2012, 2013, viemos na altura em sim. que Lisboa está completamente ao Inflacionado, abandono. sim. Sim, há Nessa 10 anos altura atrás, estava ao agora abandono, sim. ao abandono, para zonas completamente Sim, devolutas, zonas mais Alfamas, antigas. Intendentes, Parques Eduardo VII, por aí afora estava tudo no degredo. Mas assististe aqui à revitalização Sim. da cidade com os elementos locais e tudo mais. Uhum. Que trends e que mudanças, para além das óbvias, viste no mercado ao longo do tempo, seja em termos da indústria da mediação imobiliária, como também dos compradores que começaram a surgir, nacionalidades, por aí fora. Sim, houve muito investimento de portugueses, de investidores portugueses. E quando comecei em 2013, os bancos estavam a mudar aqui as questões dos financiamentos, portanto mais de 80% dos negócios eram feitos com capitais próprios. Uhum. E a esmagadora maioria eram portugueses. Pessoas tinham dinheiro no banco, o banco começou, já na altura, começaram a perder alguma credibilidade, não é? Até porque eu julgo que foi em 2013, 2014, por aí, que surgiu uma notícia que os bancos poderiam inventar mais uma taxa de 20% para quem tinha mais do que 100 mil euros em depósito. Então foi uma correria para os imóveis que eu costumava procurar, que eram os T1s, não é? Porque eram aqueles que estavam abaixo dos 100 mil. Então houve uma correria desatada de pessoas à procura de T1s, pensavam, ok, compramos e arrendamos. Tudo certo. Pelo menos Compravam para arrendar? Sim, porque já ninguém nos tira. Pronto. Em vez de termos o dinheiro do banco, temos o dinheiro a render. E eu fazia muito aquela ginástica que era, vocês em depósitos a prazo no banco não conseguem mais do que 2%. Se tiverem um imóvel bem comprado, arrendado, conseguem facilmente mais do que 5 ou 6. Portanto, é uma ginástica mais interessante, uma ginástica financeira muito mais interessante do que ter dinheiro parado no banco. Mas é seguro. Se calhar já não é tanto. Se calhar já não é tanto. Pronto. Portanto, eu fazia muito esse discurso porque era verdade. Porque eu acreditava e continuo a acreditar, não é? O que aconteceu também? Também houve bastante investimento estrangeiro na parte histórica da cidade que estava mais ao abandono. Alfama tinha prédios completamente miseráveis, assim, que eram autênticos buracos, não é? Porque não tinham luz, não tinham salubridade nenhuma, construção antiga, estavam completamente ao abandono, havia muitos velhinhos a viver em condições que muita gente nem imagina, não é? Porque muitos desses prédios nem casa de banho têm, não tinham, pelo menos. E disso ninguém fala, que é, houve muito investimento, houve muita recuperação, houve realmente interesse de pessoas que não eram portuguesas em manter e cuidar de um património que nem sequer é deles. Revitalizaram partes da cidade que estavam completamente ao abandono, que os portugueses não valorizavam porque não gostavam, precisamente porque aquilo está velho, porque é difícil estacionar, não é uma parte de cidade que interesse para o dia-a-dia, porque não tem transportes, não é? Aquelas zonas mais antigas não têm. É uma malha urbana muito orgânica, portanto não é um sítio fácil de estacionar, não é fácil andar de carro, não temos transportes ali à porta, portanto tem um conjunto de fatores que tornavam aquelas partes mais antigas da cidade menos interessantes para os portugueses.
Portanto, quando se fala em não, os estrangeiros deturparam o nosso mercado, não, porque aquilo que eles aproveitaram, na grande maioria, naquela fase, eram imóveis que para nós não tinham interesse. Portanto, os Airbnbs, comprar para remodelar e revender, essas situações todas, houve um investimento que provavelmente nunca teria sido feito porque não lhe reconheciam o potencial, que foi uma mais-valia para a cidade, pelo menos no meu entendimento. E sentes que os portugueses depois começaram a ir atrás desta iniciativa, neste caso dos estrangeiros, que olharam para zonas que não tinham Assim, eu valor? acho que sempre houve investidores portugueses, ok? Sempre. Da minha experiência, tive contacto com alguns que estavam mais ligados à parte do imobiliário, outros nem por isso, alguns advogados, outros médicos, outros tinham património de família, outros que simplesmente, uma questão de gerir o património, investiam, compravam, revendiam e pronto, e o dinheiro estava a girar. Aqui o ponto forte dos investidores portugueses era era pronto, pagamento, não é? Se aceitar, para a semana assinamos a escritura e está tudo ok. Não, se bem que pronto, com os direitos de preferências papeladas hoje em dia já não é bem assim. Não é assim. Mas pronto, há essa liquidez e essa facilidade que torna o negócio interessante para quem precisa de dinheiro, não é? E portanto, se calhar agora ainda há mais interesse de uma camada mais jovem que antigamente não havia. Mas isto também tem a ver com o enquadramento todo que estamos a viver, não é? Porque se calhar ir trabalhar para uma empresa e ganhar 800 euros no final do mês, com o custo de vida que temos, não é sustentável. Estamos sempre presos naquilo, não é? Nunca vamos sair daquilo. Como é que nós vamos sair dali? Temos que inventar outras soluções. E sentes que há clientes que vêm para o imobiliário, vêm investir exatamente com esse propósito? Sim, quer dizer... o mais engraçado é, por exemplo, se eu te disser que vai falar com o dono do restaurante e pergunta-lhe quantos imóveis é que ele tem. Vai falar com o dono do negócio, numa mercearia, num sítio qualquer que tu não dás nada por aquilo e achas que é uma pessoa perfeitamente pacata e se calhar o senhor tem 5 ou 6 imóveis. E é um bocado esta coisa, que nós temos muito aquela ideia que não, quem tem muito dinheiro e quem tem muitos imóveis ostenta muito. E não. Não. Às vezes há pessoas que têm muito património, têm imenso dinheiro e não fazemos a mais pequena ideia. E depois descobres tudo assim em conversas mais informais, sem nenhum objetivo em específico e de repente, olha, então, mas este senhor tem 5 imóveis ali. Como assim? Sim. Então, mas ele tem aqui esta lojinha na rua há 30 anos e nunca ouvi fazer mais nada. Pronto, e é um bocadinho isto, que é esta ideia de... Pronto, que Sim, quem tem ostenta, ou quem quer investir, nota-se que investe porque tem um carro bom ou porque não sei o quê. Não, isso não tem nada a ver uma coisa às com vezes outra. é exatamente o contrário. É. Por acaso, numa localização, neste caso até no interior do país, também já aconteceu uma conversa do género, falar com uma pessoa que até estive a trabalhar na minha obra e que eu percebi que na família dele tinham praticamente a rua toda. Pois, exato. O resto da rua Provavelmente toda. tu nunca dirias. E eu nunca diria que, não é? É assim, não é? A gente vai... Não dá para ler na cara das pessoas que têm... Olha, um dos últimos imóveis todos. que eu vendi, eu faço muito isto, que é quando faço uma venda num determinado sítio, se me interessa porque reconheço ali o potencial e disse, pá, isto aqui é interessante, porque esta zona, para comprar, para arrendar, ainda tem aqui umas margens boas. E então vou falar com os vizinhos, meto conversa, vou ao café. E então eu vendi um imóvel numa rua onde eu já vivi. Portanto, eu conheço a senhora do café, conheço o vidraceiro, aquela gente toda. E então fui falar com o vidraceiro. Então, senhor Manel, olha, veja lá, que ele já está vendido, agora tem aqui mais pessoas, isto tem interesse nesta localização, porque isto para arrendar é muito bom, está perto da estação, está perto aqui das universidades, enfim, escola de Passo de Arcos, estas coisas todas. Veja lá, não sei o quê, se consegue, ou se sabe aí de alguém na rua que queira, dei-lhe o cartão. E ele começa, sim, olha, eu por acaso tenho um T1 lá em baixo. E eu, T1 lá em baixo? Sim, está arrendado já há uns anos, ou um casal, não sei o quê. Depois tenho outra moradia, não sei onde, está arrendada por 75 euros, uma coisa assim, completamente... E eu, uma moradia? Sim, olha, o senhor até ficou com pena de mim o ano passado e resolveu pagar mais, porque paga tão pouco. E eu tipo... E depois ele começou, e depois também tenho ali mas esse ainda precisa de obras, ainda está lá não sei o quê, também não vou fazer nada.
E assim, espera, então mas este senhor, vidraceiro que eu já conheço há anos, ele tem aqui 4 ou 5 imóveis e está ali todos os dias a trabalhar, a fazer as suas molduras, os espelhos, as coisas, andando na sua carrinha do costume Uhum. e pronto, é daquelas coisas que nós Sim, não... foi criando um pé de meia, não é? Sim, Mas não, nunca não foi. deixando. Quer dizer, no fundo aquilo não é assim um rendimento louco, mas é património que ele tem, não é? Uhum. Isso basicamente não, então, mas está à espera do quê? Isso aí tem rendimento para Para tirar. multiplicar e assim, não é? Ah, filha, deixa lá, isto, as pessoas vão pagando e tal, também tens Deixa vidinhas andar, delas. não é? Pronto. E tu, agora virando, estavas a falar, isto é quase a angariação, não é? De imóveis ou prospecção de imóveis. Qual é que é a estratégia ou como é que vês que as melhores formas de encontrar os imóveis junto das pessoas? Esta é uma delas, não é? Através de Falar conhecer com a as pessoas. ruazinha, as pessoas do café, depois vou ouvir uma conversa de alguém que falou que tem filha, que quer se ir embora, quer vender a casa, blá blá blá. Mas esta é uma forma bastante até antiga, não é? E clássica de se conseguir as angariações e é quase equivalente a um bate-porta, não é? É, é. Mas para além disso, Mais tens aqui mais focado. algum método, alguma. É assim, há uma coisa que eu faço sempre. Uhum. Posso não ser a pessoa mais extrovertida do mundo, mas toda a gente sabe o que é que eu faço. Portanto, todos os sítios onde eu vou, toda a gente sabe o que é que eu faço. Seja no cabeleireiro, seja no restaurante, seja sítio onde eu vou arranjar, sei lá, as unhas. Toda a gente sabe o que é que eu faço. Não é segredo para ninguém, não sou um agente secreto, ok? É oficial, eu sou uma consultora imobiliária e todos os sítios por onde eu passo, mesmo que seja jantares de amigos onde não conheço toda a gente fica a saber que eu sou consultora imobiliária. Portanto, porque todas as pessoas adoram falar de casas. E todas as pessoas adoram contar que fizeram um excelente negócio. Mesmo que não tenham feito. Portanto, é um assunto fácil, ok? É daquelas coisas, pois, eu comprei uma e vendi depois mais caro. E assim, pá, porreira, então e agora? Agora estou a pensar a vender. Então se calhar. E é um bocadinho isto. Depois que mais, o ano passado tomei a decisão de começar a investir mais no posicionamento, no marketing digital, não é? Primeiro porque gosto de falar. Uma coisa é, mas eu sou bicho de mato, mas se eu estiver no meio de 50 pessoas, se calhar não me apetece tanto e fico assim mais, mais calada. Mas se estiver em frente a uma câmara, não está aqui ninguém para me responder, não é? Como eu faço a maior parte dos meus vídeos no carro, acaba por ser fácil porque é um bocadinho aquilo que se passa no dia a dia de um consultor imobiliário, não é só tipo, mais um vendido, mais famílias felizes, não. Temos Mais divórcios, milhões, temos não é? heranças, temos situações muito chatas no dia a dia. Enfim, temos o processo com os bancos, que às vezes é desgastante. Temos a parte de já temos a escritura marcada e 2 dias antes recebemos um e-mail a dizer falta um papel. E estamos em Portugal, não é? Já sabemos, para conseguir aquele papel precisamos de pelo menos 1 semana ou 2. Não mais. Portanto, é sempre aquele desespero de bem, já enviei tudo, está tudo validado, fazer o checklist várias vezes, que é para garantir que quando chegar o dia está tudo ok. Pronto. Portanto, formas de posicionamento. É isto, basicamente, angariação é falar com pessoas. Tornar claro aquilo que tu Toda a fazes gente sabe o que eu faço. em todo. Ela está a semear a sorte, não é? Depois alguém dá uma casa, a Patrícia fez mais não sei quantas Por acaso, angariações. queria a tua opinião. Ok, vamos lá. Pronto, e é muito por aí. Mas para além das pessoas conhecerem aquilo que tu fazes, convém criar, no momento, não é, alguma autoridade, porque Olha, há vou muitos dar um consultores exemplo. imobiliários, só que há pessoas que tu vês, ok, Isso juntou-se é à uma questão de Remax. empatia, assim. Porque eu tenho familiar. Nunca recomendo fazer negócios com família, mas cada um é livre de fazer o que quiser. Ou então, eu tenho um amigo que está a começar agora. Está a começar. E tu estás disposto a meter o teu bem mais valioso nas mãos de uma pessoa que está agora a começar. Ok, então vai com calma. Portanto, posicionamento, angariação, falar com pessoas. Espera, agora perdi-me. Estavas a falar de posicionamento nas redes sociais, é a Sim, também tenho tido cada vez mais retorno. Aliás, eu lembro-me quando... Agora também já tenho muitos clientes que me recomendam, né? Já estou há alguns anos nisto. Mas lembro-me quando fazia as dancinhas e metia no Facebook, havia muita aquela ideia, estás sempre a fechar negócio, porque as pessoas depois também perdem um bocado a noção do tempo. Não conseguem dizer se a dancinha foi há um mês, foi há 2 meses, foi a semana passada. É igual,
vi que estás sempre a fechar negócio, ok. Ahm, e então aquilo que acontecia era pessoas com quem eu já não falava, vamos dizer, há 5, 6, 10 anos. Uhum. Pá, Patrícia, estou a pensar em vender a casa, não sei o quê, vi que continuas e que tens tido imenso sucesso. Vamos lá tratar disto, vou-te enviar papelada de quanto é que achas, como é que podemos fazer, vamos marcar uma reunião, vamos falar um bocadinho para perceber o que é que podemos fazer aqui em relação a este imóvel. E aconteceu-me isto várias vezes. Só com base Portanto, na percepção. sim, porque sabem aquilo que estou a fazer e Uhum. porque veem que eu continuo a fazer de forma consistente. Sim, Resumindo, as é isso. redes. Eu próprio já recomendei consultores que eu não conheço ou que nunca falei Sim, a pessoas que perguntam: olha, quer vender o meu imóvel? No Porto. Tenho em Vila sim, Nova de Gaia. Já sigo uma ou duas pessoas nas redes sociais, não é? sim, Porque eu invisto lá, não tenho casa nenhuma no Porto, nem em sim, Vila Nova sim, de Gaia. Mas identifico-me e já vi trabalho dessas pessoas. Identifico-me com a mensagem, não é? Tal, sim, criar o sim, rapport e através das redes sociais isso consegue-se fazer em escala. E recomendar: olha, está aqui este consultor. sim, sim, é muito isso. Eu também já me recomendaram clientes ao contrário, não é? Pessoas que vivem no Uhum. Porto e que tinham um imóvel aqui, que é uma das histórias que vai sair brevemente. História da Cave, que História da tinha casa. licença de serviços e afinal não era habitação, não é? Que é completamente diferente. Para financiamentos e tudo mais. Tudo. Impostos, financiamentos, enfim. Leva-se uma talhada logo ali no IMT. Sim, completamente diferente, não é? E foi uma recomendação de outra consultora do Porto, que já tinha acontecido o contrário, que era, também tive um negócio no Porto, passei-lhe a Uhum. ela o contacto para ela tratar e pronto. E depois é isto, cria-se esta relação, não é? Exato. Entretanto, ela até mudou de agência, foi para outro sítio e continuamos a falar e passar os contactos uma à outra porque já correu bem, porque o mais difícil é isso, que é. Também já passei referências de negócios grandes, outros consultores e não se passou nada. Porque isso Uhum. também é super frustrante, não é? Estou a passar um negócio de 850 mil euros e nem sequer me ligam para dizer o que é que se Como é que. passa. Yeah. Portanto, tenho que falar eu com o cliente e ela diz: Patrícia, isto não tem acontecido grande coisa. Eu Não preferia que rolou. fosse a Patrícia. Pois, eu percebo, mas quer dizer. Enfim, Sim, pá, mas para mim é fascinante esta possibilidade, não é? Eu já confiei cegamente mesmo, não é cegamente, porque lá está, tu também percebes o nome das pessoas e tudo mais, mas em pessoas, pá, passar negócios, confiar vistorias de obra, comprar um imóvel sim, cuja vistoria é feita por alguém com quem eu nunca estive na vida, falei para aí online 3, 4 vezes, troca mensagens aqui e ali, e essa pessoa vai lá visitar o imóvel por mim para dizer que ok, faz sentido, e eu ok, e mandar o cheque. Não é? E isto aconteceu várias vezes. Pá, estamos a falar de intermediários de crédito, estamos a falar sim. de pessoas a auxiliar na compra de imóveis, e lá visitar por mim, por exemplo, Uhum, só com base nos posts que fazem, a forma como comunicam e como mantêm consistência nas redes sociais, os resultados que apresentam também. sim. Uh, e recomendo esta abordagem porque me tem dado um Pois, retorno. na altura, é assim, quando eu ainda passei algumas referências a outros consultores, ainda há muitos que não têm grande imagem nas redes sociais, enfim, qualquer plataforma, não é? Que não comunicam assim tanto, porque ainda há muita resistência. Uhum. Nós temos consultores, pronto, que não veem nisto, porque não tenho jeito, não sei o que é que é dizer, não me sinto confortável e porque depois na câmara vai-se notar que tenho aqui um sinal ou que tenho aqui qualquer coisa, sei lá, que eu não gosto de ver, não é? Então há alguma resistência desse ponto de vista, não é? Este último vídeo que publiquei, na altura em que eu publiquei, pensei, tenho que falar com esta malta do marketing, que isto está muito perto, e naquele dia estava muito cansada, Uhum. estava cheia de olheiras, com ar exausto, e pensei, quer saber, olha, vou publicar, tu contar a história, vou contar na mesma, portanto, vai como está e acabou. E curiosamente foi o que teve mais visualizações, não é? E se me perguntas, estavas no teu melhor? Não, não estava. mas o que interessa no fundo é o conteúdo, não é? E a mensagem que passas, o Sim, sim, conteúdo. sim, portanto, ok, não está perfeito. Não, não está, mas vai assim mesmo. Fica feito, não fica perfeito. Exato, Pronto. e feito é melhor que perfeito, não é? Feito é Exatamente, é melhor que manter a perfeito. consistência. É. E nós estivemos naquele evento do Imóvel Virtual, Sim, do do Aproxime. aproximo, sim. Eu fiquei chocado
senti essa resistência da parte dos consultores, não é? Sim. De virem para as redes sociais, até Sim. que a talk, na qual tivemos lá 30 minutos a falar, foi exatamente sobre isso. Eu só estava a imaginar a história Da Mónica? da Mónica, Sim. do Que é TikTok, brutal. vendeu um Sim. empreendimento inteiro. Sim. Tipo, assim, como Espetacular. é que este pessoal está aqui a assistir, não abre os olhos para isso, e como é que não vão todos a seguir, Sim. O pegar no TikTok é só telefone? dancinhas. Eu lembro quando abri a minha conta de TikTok, houve alguém que disse: também, com a tua idade e com as coisas que tu fazes, também já ninguém espera nada de ti, que é de gente, isso é ridículo. E eu olhei assim: como assim? É ridículo, mas é ridículo porquê? Mas, como assim? Não. Eu pelo menos quero estar lá para saber como é que se faz, como é que se passa, o que é que... Portanto, eu tive a maior parte do tempo a ver outras pessoas, o que é que resulta, não é? Eu também vi vídeos ridículos com visualizações que não têm fundamento nenhum, mas tudo bem. E pronto, e há um bocadinho de tudo. Mas também vejo muitos vídeos educativos. Principalmente a parte das obras, que eu adoro obras, não é? Vejo imensas remodelações que também gosto, vejo, sei lá, aqueles truques das ferramentas, porque eu gosto muito daqueles projetos de do it yourself, não é? E para mim aquilo é um mundo, porque tens tudo, tens receitas, tens exercícios, tens tudo, é um mundo, basicamente tu tens aquilo que tu quiseres descobrir e podes aprender coisas novas que não sabes. E em vídeos curtos, não é? Não Sim, precisas estar 30, 60 meia segundos. hora a ver um vídeo, não, aquilo tem ali o resumo compilado em 30 segundos, 1 minuto ou 3 e está feito. Exato. E é onde as pessoas têm a atenção, não é? Basta pensar nisso. E o consultor imobiliário, como tu referiste há pouco, é importante que as pessoas saibam o que tu Sim. fazes. Uma coisa é escalar isso por o jantar de aniversário do amigo, do familiar, o Ganha, encontro. tens automaticamente um público muito maior Fica no logo. online, não é? Exato. Enquanto estás num jantar com 30 pessoas, ok, ficam 30 pessoas a saber que tu és consultora imobiliária. E não há assim tantos jantares de 30 pessoas. Exato. Com o Covid então esquece, não é? Portanto, se tu estás a falar para uma câmara e tens um público de 100.000 pessoas, é muito mais fácil gerar negócio e teres contactos interessantes do que num jantar de 30 pessoas, não é? Exato. E as pessoas menosprezam o impacto que poucas views podem ter. Ou Sim, seja, nós não precisamos ter muitas, nós não basta precisamos ter 1 milhão nem nada Aliás, eu até fiquei parva porque ainda nem sequer estava nos 2.000 seguidores e comecei a receber contactos de parcerias, de pessoas que estão fora e querem investir, perguntas. Portanto, é curioso porque no fundo nós queremos aquela ideia, não, só quando eu tiver muitos seguidores é que vou ter contactos interessantes ou que vai surgir, mas não é. nada disso. Não é nada. Até eu fiquei assim um bocado surpreendida. Não pensei que fosse. Pronto, pensei que precisasse muito mais, não é? Assim, o que interessa não é o número de seguidores, é o número de compradores ou de interessados em trabalhar contigo. E por acaso eu estive num evento dos Estados Unidos no início deste mês e quem estava a fazer a apresentação introduzia o próximo speaker e enchia ali o tempo em alguns momentos, que era o Pat, qualquer coisa, e ele fez uma apresentação também dele, uma partilha, que teve exatamente a ver com isso. Ele disse que ele publicou vídeos no YouTube durante um imenso tempo e que tinham também 50 views, 100 views, coisa assim do género. Só que houve um vídeo que uma das 100 views foi o Grande Cardone. Ok. E o Grande Cardone viu o vídeo dele, gostou e convidou-o para ser apresentador, tipo um mediador, naquelas conferências gigantes que ele faz. Sim. E a partir daí explodiu. Toda a gente Claro. viu o Pat a apresentar no 10X Conference, Espetacular, sim. viu lá, gostou do trabalho, que também chamou. Até que neste evento que eu fui, ele estava lá. Sim. Portanto, com aquele vídeo que ele mesmo disse que hoje ainda tem essas 400 views, 500 views. Por isso, Muito não bom. não é pelo... Eu assisti a uma formação naquelas alturas em que nós estávamos fechados em casa, não é? Que aquilo para mim fez sentido porque eu não tenho muito hábito de me comparar com os outros, ok? Eu tenho o meu objetivo, tenho o meu caminho e não tenho muito hábito de olhar para o lado porque eu sei que também tenho uma postura muito minha. Portanto, se calhar não faz sentido estar-me a comparar com as pessoas todas que estão à minha volta porque nenhuma delas é como eu. Pronto. E então estava a assistir àquela formação e ele estava a dizer uma coisa que era, eu fiz ele tinha feito uma checklist, um documento super básico para ele, super básico,
com 20 pontos, terem atenção quando fazia algum processo, não é? Aquilo para ele era super intuitivo e muito óbvio, portanto já fazia parte dos procedimentos dele. E há alguém de renome, com uma reputação imensa e com património bastante considerável, que chega àquela lista e diz: mas isto valor. Isto não é assim tão intuitivo nem é tão óbvio para a maioria. Então o que é que ele fez? Pediu-lhe para ter acesso ao documento, não é? E pediu-lhe autorização para falar daquilo numa palestra muito focada na parte de economia, investimentos, parte financeira. E perguntou se ele não gostava de estar presente. E depois pegou-lhe uma partida, não é? Porque pediu-lhe a ele para apresentar o documento a 500 pessoas. E de repente ele chega lá e diz: como é que isto, que é uma coisa que para mim é básica, para pessoas que têm bastante capacidade financeira, que estão envolvidas na parte económica e isto não é assim tão óbvio e valor. E depois ele fazia aquele raciocínio que é ok, então mas se calhar às vezes há coisas que são óbvias para nós que para a maioria não são. E só conseguimos perceber. Quando saímos do nosso mundinho. Exato. E eu olhei para aquilo e pensei: se calhar há coisas que para mim já são tão banais que não são para a maioria. E depois pronto, mas aí vai contra tudo aquilo que eu acredito, que é ok, então a pessoa tem que ser humilde e aquilo que nós fazemos é tudo normal e nananã. Então, mas se calhar é assumir o contrário, que é ok, então continuando a ser humilde, não é? Esta checklist pode salvar aqui dinheiro a pessoas que não sabem como. Tive há uns tempos um amigo meu que me ligou, tinha sinalizado um imóvel, ia dar como garantia a casa onde vivia, só que a casa onde ele vivia, como tinha tido um aumento de áreas e umas alterações conforme o passar dos anos, não estava legalizada, portanto não lhe deram o crédito porque ele não tinha a licença. E perdeu 8.000 euros. Para a próxima, em vez de investires e assinares contratos, liga-me antes, não é? Depois. Sim, coisas elementares, não é? Porque, quer dizer, agora perdeste 8.000 euros, qual é que era a necessidade? E é um bocado isto, que é, ok, eu tive há uns tempos uma que me ligou, porque tinha dinheiro para investir, foi ver uma casa numa localização que ficava ao pé de uma familiar, tinha interesse naquilo, nananana, e eles queriam que ela sinalizasse o imóvel já com dinheiro à cabeça, sem nada assinado. Eu disse: não, nunca se faz isso, nunca se dá dinheiro sem ver papéis, sem ter certeza de nada, sem assinar um contrato. Não, nunca se passa dinheiro para lá de lá. Vamos ver primeiro tudo, se está tudo em ordem. E depois aquilo era um imóvel com características muito específicas, portanto, enfim, era numa zona que ainda não tinha infraestruturas, estava inserido no meio de uma serra, portanto havia ali muitos cuidados a ter, que não é, ok, vamos fazer agora uma escritura, dá aí 5.000 euros e bora lá. Não, havia até um processo de loteamento que estava a ser formado pelos habitantes, não é? Dali daquela zona, portanto ainda havia custas a pagar do processo. E ela não sabia nada disso porque, pronto, como não percebia do assunto, e é um bocado tirar de ali... cabeça. Exato. Disse: ok, então olha, eu vou fazer aqui uma lista de perguntas e documentos que tenho que pedir e só depois de ter isto é que voltamos a avaliar a situação, porque de outra forma não faz sentido. Sim, isso teoricamente é uma coisa simples, não é? Que toda a gente sabe, mas que é toda a gente do ramo, e é se calhar toda a gente do ramo, mas toda a gente está habituada a fazer ou que já fez isto. São os básicos de um ponto de vista, quer dizer, toda a gente tem pelo menos uma casa de família, não é? Portanto, alguma vez na vida já ouviram falar ou já lidaram com alguma coisa do ramo. Agora, se tem um entendimento mais profundo ou mais superficial, depende de cada um, não é? Sim, e uma coisa tão específica como essa, não é? Numa serra, com Sim. um loteamento em processo. Eu senti isso, e sinto isso mesmo em coisas dos cursos, até ferramentas mais simples, que o impacto que tem é gigante para uma ferramenta, lá está, como Excel que demorou 15 minutos a fazer, uma checklist, que é o que eu faço e escrevi. Eu posso dizer que o primeiro curso que eu comprei teu foi por causa da folha de Excel. Pronto. Que eu pensei: não tenho pachorra nenhuma para esta coisa dos números e das folhas e não sei o quê, vou comprar isto, já bem com as folhinhas feitas e ficar aqui guardado. Porreiro. Menos uma coisa que eu tenho que fazer.
Pronto, Porque tem é um por aí. método, percebes? Já está definido o método, já tens ali os pontos principais e pronto, e o resto são as variáveis. E para mim não fazia sentido não ter isto, não é? Sim, E outras 300 que eu tenho que ainda não viram luz do dia, pelo sim, menos fora sim. da minha, daquilo que eu uso. Gestão de empresa, folhas de juros, tudo mais. Lá está, que acho que não vai ter interesse para as pessoas, mas se calhar se mostrar, fizer uma story, fazer um post, as pessoas vão Se dizer, calhar tem. se calhar tenho que pôr aí mais umas coisas cá para fora. Sim, sim, e é muito por aí. E depois o mundo digital é muito giro, porque eu acho que nos dá acesso a pessoas que normalmente não conheceríamos pela nossa localização geográfica, não Uhum. é? Já conheci pessoas super interessantes, como a Sofia, que não é de Uhum. Lisboa, como tu, conhecemos lá naquela primeira vez no Clubhouse, não é? Pois foi, pois foi. E pronto, e outras pessoas também que normalmente não conheceria. Eu falo com um arquiteto que também conheci através do Clubhouse, que nem sequer vive em Portugal. Também já conheci, entretanto, um casal muito engraçado que está no Luxemburgo. E tem situações destas que realmente são muito engraçadas. Nós não, quando começamos a fazer o nosso caminho, não imaginamos estas situações, não é? E depois vão surgindo e assim, olha, isto afinal até é giro. E é mais fácil, ou seja, eu já falei isto a alguns, que é, antigamente, não é? Tu conseguias obter a informação e procurar, e procurares com pessoas que te identificavas mais no círculo da escola, de uma faculdade, Uhum. do, sei lá, do rugby ao fim de semana. O rugby cá em Portugal não, mas do futebol ao fim de Sim, semana, futebol, ou ao ténis, Zoom, o que epá, for. whatever. Sim. Mas estavas muito restrita em termos de localização, não é? Parte física, onde tu conseguisses estar, onde conseguisses Sim. encontrar pessoas, onde conseguias, talvez uns eventos aqui e ali, conseguias falar com as pessoas, perceber se te alinhavas ou não, se falavas uma vez não falavas mais, e das pessoas todas que conheces, só 2 ou 3 é que realmente te alinhavas. Hoje com Sim. as redes sociais e com a facilidade que existe em espalhar a nossa palavra e o nosso ponto de vista e os nossos valores, tudo isso também está amplificado, não é? Portanto, a Sim. forma de conseguires só mesmo, até mesmo só atrair pessoas com as quais tu te identificas para o teu próprio perfil, não é? Ou que venham Sim. ter contigo, é logo uma vantagem gigante e É. estás a ver o que é conheceres. Não sei quantos arquitetos, não sei quantos engenheiros, não sei quantos empreiteiros, não sei quantos advogados, que todos eles, ou tu e eles em conjunto, têm aqui valores que se sobrepõem, formas de estar que se sobrepõem. Se calhar não são aquelas pessoas de gravata, não sei o quê, que falam senhor, doutor, blá blá blá, blá, mas sim que fala tranquilamente sobre assuntos tão sérios como na área jurídica Sim, e quando fiscal, por comecei aí a fazer fora. os vídeos, pensei, pá, vou falar aqui de coisas chatas, não é? Dia a dia, dos papéis, dos impostos, não sei o quê, enfim. Aqueles assuntos, quando comecei na mediação imobiliária, já vi pessoas que estavam há muito mais tempo do que eu. Pensei, como é que eu me vou distinguir dos outros? Como é que eu posso fazer aqui o meu caminho diferente, não é? Ok, tinha a parte da arquitetura e tal, mas isso às vezes até era visto como uma coisa má, que era então ela está-me a vender a casa ou está-me a tentar vender um projeto? Não, eu já não faço projeto, quer dizer, eu não vou fazer nada aqui, ok? Vou só fazer a parte do negócio e da venda, não estou a tentar vender nada, que já era quase, enfim, jogava ao contrário, não era quase tipo, é melhor não dizer que és arquiteta se não acham que assim, oh God. Bem, e então comecei a focar-me muito na parte dos impostos. Uhum. Fui estudar a fundo a parte das mais-valias, fui estudar a parte já lá um coeficientes de valorização, enfim. Fui estudar aquela parte chata que ninguém queria fazer porque eu percebia que os outros, para aquilo, ai pá, essa parte é muito chata, não quero, não é? A maior parte das pessoas, não, quer fazer um negócio, mas depois os impostos a pessoa que se vire. E eu comecei a ver nisso uma oportunidade, que é, ok, se ninguém gosta disto, é precisamente aqui que eu Tu vou vais pegar. especializar. Pronto, e comecei muito por aí. Comecei por ter muitas. Trabalhava também muito com parte de heranças, enfim. Tive alguns divórcios, portanto, quando chegava a altura dos contratos, não eram duas famílias felizes, pelo menos não na data da venda, e não me identificava muito com essa forma de comunicar, porque depois pensava, ok, então, mas se eu tenho clientes que estão a investir só para fazer negócio, são duas famílias felizes. Não, a pessoa está feliz, está a fazer um bom investimento, não é? E é um bocadinho isto. Se calhar é um capitalista. E então? Que interessa Também é um fazer o negócio. capitalista feliz. Pronto, e aquilo que eu notei quando comecei era que foi uma coisa que me assustou muito no início, que era, se tu consegues identificar um bom negócio e eu dou-te dinheiro e tu investes.
Assim, mas como assim dá dinheiro? Mas ele fez um negócio comigo e agora quer-me dar 100 mil euros ou 150 para a mãe. Mas esta gente está maluca. Pá, e eu achava aquilo uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma loucura da parte de outra pessoa, que é, tu mas agora querem-me dar dinheiro para eu ir à procura de coisas para eles? Assim, como assim? Mas, pá, e escome um bocadinho, que é, como é que existem aqui... existe aqui uma linha tão fina entre a desconfiança e a confiança total. Porque eu lido muito com isto, que é pessoas que são muito inseguras e que têm muito medo, e depois as outras que é, pá, não, olha, tipo, vai, assim, tem um contrato em branco, leva e resolve. E faz acontecer. E fico assim, pá, como é que... como assim? É porque confiam mesmo e já viram o teu trabalho e Sim, identificam-se contigo. mas assusta um bocadinho, percebes? Principalmente quando tu próprio não tens essa confiança em ti, que é, como é que... Então e se eu perder este dinheiro? Então e se isto correr mal? Não é? Ok. Falar disso com a pessoa, a priori. Sim, Olha, isto pode mas, correr mal destas formas. O que é que a enfim, gente faz acontecer? é engraçado a forma como isto tudo... Eu lembro-me que fui uma vez... houve 2 senhoras tinham apresentado uma proposta, nós fomos fazer reunião com elas, porque o negócio que elas tinham para avançar, estavam dependentes da venda delas para avançar para o outro. E disse, muito bem, então deixem-me avaliar a situação, deixem-me conhecer as vossas casas para definirmos aqui possíveis soluções. E eu nisto sou muito estratégica. Ok, então vou definir aqui 3 cenários possíveis. E elas vão ter que escolher um, não é? Ou continuam a fazer tudo como estavam a fazer antes, que não tem corrido bem porque já perderam 2 casas, ou então entregam-me a mim os imóveis e eu faço aqui a gestão dos negócios todos, ou então ainda tínhamos um outro fator que era, ok, vamos fazer uma proposta na mesma, vocês continuam a vender os vossos imóveis, mas já temos pelo menos aqui um vínculo de interesse de parte a parte e vocês passam um cheque reserva. E então fui lá, na altura eu estava a vender um imóvel que era uma angariação de uma consultora lá da agência. E perguntei, queres vir? Porque ela estava há menos tempo. E ela, claro que sim, vamos. Eu, ok, vou adorar ver como é que tu fazes. Eu, ok, então bora. Sentámos, chegando. Ainda estávamos na altura das máscaras, portanto, tudo com máscaras. Levei o meu computador, fui ver os imóveis delas no dia anterior, não é? Escrevi as coisas que eu queria falar, defini ali os 3 planos possíveis de ação e quando chego lá, mostrei-lhes os imóveis delas e os que estavam com as características mais semelhantes à venda para elas também fazerem o processo que um comprador faria. E depois expliquei-lhes, olha, isto passa-se assim, vocês se continuarem com a mesma estratégia provavelmente vão perder também esta casa. Portanto, ou continuam a vender sozinhas, ou fazem assim, ou fazem assim, então podem fazer a proposta, metem um cheque reserva com uma duração de 3 meses, por exemplo, que é o tipo que vocês precisam para vender as vossas casas, e eu faço questão de vos oferecer a reportagem fotográfica. Mas nós não vamos assinar nada com a Patrícia. Assim, não é nada comigo. Só que eu estou a aumentar as vossas hipóteses de fecharem a venda mais rápido. Porque conforme está, as vossas fotografias estão uma porcaria. Não fazem justiça aos imóveis que até são melhor do que os outros que estão no mercado. Mas como não estão preparados, não têm umas fotografias boas, a primeira visita que as pessoas fazem hoje em dia é online. Exato. Vocês não estão a captar o interesse das pessoas que estão à procura online, vão ter muito menos visitas. Portanto, automaticamente vão ter menos propostas. Portanto, eu faço questão de vos oferecer reportagem fotográfica. Agora, como é que querem fazer? Cheque reserva? Querem fazer proposta? Não querem? Então vamos fazer uma proposta e um cheque. Passamos um cheque de quanto? E eu olho para a outra consultora. Quanto é que é? Quanto é que o teu cliente se sente confortável? E ela olha para mim, completamente. O cheque? Mas vão-te passar um cheque assim? E assim, achas que o teu cliente se sente confortável com quanto? O cheque fica depositado na agência, portanto não vai ser levantado, até o negócio se concretizar. E ela, tu é que sabes, que achares melhor. Eu disse, ok, então pronto, um cheque de 2.500 euros, bora lá. Pronto, elas passaram o cheque, eu trouxe o cheque e depois eu lembro quando nós saímos lá de casa que a outra consultora se vira para mim e diz-me assim, nunca pensei que fosse tão fácil alguém passar-nos assim um cheque em branco. É assim, não é um cheque em branco, elas por todos os efeitos estão a passar um cheque para comprar aquele imóvel, não é? Portanto, estamos a criar aqui um vínculo. Exato. Estou-lhes a criar uma pressão acrescida para venderem as delas e estou a criar aqui um vínculo com o teu vendedor, porque no fundo também temos que conhecer bem as motivações de cada um, não é? E no caso dele, ele não tinha pressa, desde que fosse aquele valor. E elas estavam dispostas a pagar aquele valor. Portanto,
encontrando ali um ponto de interesse comum, o negócio faz. E foi um bocadinho isso que é, mas como é que elas passaram assim um cheque? Tipo, elas estiveram connosco tipo, 2 vezes, 3? E eu, sim, mas elas querem o imóvel. E fazem logo essa reserva. Sabes que eu recebo várias mensagens de pessoas que acham isso estranho. Fui fazer uma visita, agora querem um cheque que fica na Depende agência. muito da situação. Esta situação em específico, como nós não íamos assinar um contrato de promessa de compra e venda, tanto que eu depois ainda levei nas orelhas, porque hoje em dia já ninguém usa cheques reserva e nananã, nananã. Eu não estava muito preocupada com o cheque. Aquilo para mim era uma forma de fechar o negócio, de haver Confirmar o interesse, não é? De exato, ambas as ver ali partes. um encontro de interesses que realmente motivasse o processo, acelerasse um bocadinho e que o negócio se fechasse. E fez-se. A verdade é que se fez. E Nos 3 meses? foi um bocadinho mais, Um mas eu bocadinho depois mais. ainda vendi uma das casas delas. Afinal das contas. Porque depois lá está, a partir do momento em que eu oferecia as reportagens fotográficas, elas ligavam-me quase todos os dias. E eu até me lembro que houve uma situação que, nas vésperas do contrato, que eu fui passar um fim de semana que estava num sítio sem rede e eles ligaram-me várias vezes, eu estava sem rede, não havia volta a dar, portanto as chamadas iam reencaminhadas para outra pessoa e elas disseram, não, se eu não conseguir falar com o Patrícia antes do contrato, eu não assino o contrato. Sempre, caramba, mas é domingo. Estou lá, nos montes não sei onde, sem rede, calma, eu já ligo. Só conseguia mandar mensagem. Depositaram mesmo a confiança toda em ti. Só se a Patrícia Completamente. disser que sim ou Só se eu que... validasse as coisas é que elas avançavam. Caso contrário, isso não acontecia. E ao mesmo tempo pronto, é recompensador, não é? Porque sentes que as pessoas realmente confiam bastante no teu trabalho e em ti e que, pronto, te passam cheques nesse sentido, no base de confiança, não é? E vês que passas do... Porque elas ao início não te queriam dar o imóvel para Não vender. queremos trabalhar com mediadores, não, porque isto é uma comissão é muito alta e nós ficamos aqui com menos margem. Portanto, Patrícia, não, nós vamos vender as casas sozinhas. Temos aqui uma amiga que trata tudo e que só nos leve tipo 5.000 euros, por exemplo. E eu, ok, tudo bem, então mostrem-me lá as fotografias que a vossa amiga tirou. Aquelas fotografias assim. Exato. Não. Todas Então tortas. vamos lá acelerar aqui o tempo de venda. Vamos fazer aqui uma reportagem fotográfica melhorzinha. E a verdade é que funcionou. Isto tem um impacto grande. E depois, mesmo não sendo eu a estar a fazer o processo de venda de uma delas, sempre que elas tinham alguma situação ou de proposta ou de minutas de contrato ou de papéis para assinar, alguma coisa que já exigisse mais confiança no processo, ligavam-me a mim para validar. Eras a juíza. Exato. Ok, mas isto é normal e o que é que achas disto? E não sei o quê. Caramba, então, mas não tem lá a amiga a acompanhar? Está bem, pronto, é assim, exato. Passaste confiança, deste credibilidade e a tua confiança. Aliás, eles ganharam confiança contigo para, lá está, basicamente, delegar-te o poder de validação quase todo. Tive ali situações completamente insólitas ao longo desse processo, mas foi engraçado. Elas fizeram tipo 6 ou 7 visitas à casa antes de comprar. Mas iam lá com o empreiteiro, depois queriam lá ver mais não sei o quê, depois queriam tirar uma medida no quarto, depois queriam assim, tá bem, vamos lá. Estavam ali no vai, não vai. Não, elas tinham tomado a Já decisão, tinham tomado, mas era queriam quase. confirmar a Enquanto decisão. não assinavam o contrato, queriam ir lá 50 vezes para ter certeza que estava tudo bem, não é? E que tinham as medidas todas e que já tinham os orçamentos e que já tinham tudo ok para. Era uma decisão importante para elas, não é? Era. E tu foste aí um dos pilares de confiança Sim. nessa operação. Já agora estamos a falar destes casos mais práticos. Tens aqui algumas situações mesmo caricatas. Tenho várias. Então, começamos com duas situações caricatas, como mediadora imobiliária. Olha, tive de uns clientes que estavam a viver na Austrália, ainda estão, o João e a Patrícia. Foi um contacto de um antigo colega meu dos tempos do liceu. A Patrícia também é arquiteta. Quem passou o contacto foi o Carlos, também é arquiteto, com quem eu mantenho contacto até hoje. E gosto imenso dele. E então, eles tinham uma moradia para vender em São Pedro do Estoril. E fala-se muito na questão da proteção dos dados pessoais, não é? No caso deles aconteceu de tudo. Inclusive um vizinho que ligou diretamente porque lhes queria comprar a casa diretamente e que eles podiam fazer o negócio sem a mediadora.
E o João, que foi espetacular, disse: Não, mas eu assinei um contrato, confio cegamente naquela pessoa, portanto, se tiver algum assunto para falar, vai ter que falar com a Patrícia. Nem percebo porque é que me está a ligar. Uhum. Tipo, ainda havia a questão do fuso horário, não é? Porque viver na Austrália, estamos em Portugal, portanto, há aqui uma diferença horária considerável. E lembro-me que ele ficou mesmo irritado por alguém estar a tentar, pronto, ir à volta, não é? Porque ele não queria tratar do processo, ele não Pois. queria ter chatices, ele A queria ideia é essa, não é? delegar alguém que fizesse as coisas por ele e que decidisse da melhor forma possível e que o acompanhasse do princípio ao fim. Só não estava cá para resolver, que lhe interessava estar a falar pelo telefone com outros. E depois ele disse logo a atitude dele de me ligar e contornar as coisas já passa uma má imagem. Que vai andar sempre a tentar contornar o sistema, não é? Yeah. Portanto, Pagamentos por fora, não sei o quê, coisas desse exato. género. Fica logo ali com uma red flag. Sim, portanto, esse foi daqueles que eu fiquei mesmo, olha, que fixe. Que há pessoas que, pronto, que depois subvertem o sistema. Sim, e nesse mundo vejo até vários casos das pessoas visitam, depois querem fechar por fora. Vamos esperar que o contrato chegue ao fim. E coisas desse género. Sim, sim. Mas lá está. Depois também depende como o profissional se apresenta, não é? Ou mesmo quem. Ou até mesmo tu já te aconteceu. Depende muito também do índole de cada um. Eu tive, sei lá, um dos meus primeiros mais difíceis. Portanto, o primeiro contacto do senhor foi em agosto e eu angariei a casa em maio do ano a seguir. Uhum. Tive um mês inteiro de visitas, tivemos uma proposta bastante boa de um cliente alemão e depois descobri que o senhor andava a fazer visitas sem eu estar lá. Uhum. Porque como ele ia lá todos os dias à casa regar o jardim, às vezes batiam à porta porque viam a minha placa e viam que estava lá gente. Pronto. E ele então achou que se calhar fazia um negócio melhor de outra forma. E eu depois fui muito pragmática, que é ok, não estou a falar da questão já de ser transparente, não ser, não me interessa ter razão, não ter. Ao dia de hoje temos uma proposta na mesa, credível e com capacidade financeira de aquisição. O resto são hipóteses. Fez proposta? Não. Formalizou alguma coisa? Não. Tem interesse? Tem. Ok, então e que sinais de interesse é que ele demonstrou? Enviou um e-mail com proposta, enviou uma mensagem, disse que queria, quanto é que ele tem para dar de entrada, quais é que são os prazos, não tem nada, pois não. Então, a meu ver, concreto tem uma, que é aquela que eu lhe apresentei. Ponto. E às vezes é importante também ter este pulso. Uhum. Sim, porque senão as pessoas dás a acho mão. que podias ter vendido mais caro. Mas podia ter vendido mais caro a quem se não apareceu nenhuma proposta melhor. Ou ficava mais tempo no mercado. Isto foi melhor que apareceu. Estávamos em 2014. Não havia assim tantas propostas de meio milhão para cima. Não é como agora que qualquer T2 vale 500 mil euros, não é? Yeah. Não. Portanto, vamos lá meter os pés na terra, ver o que é que temos em cima da mesa real, não são hipóteses, porque hipóteses há sempre muitas. Sim. Mas coisas concretas, mas não são assim tantas, não é? Isso é que interessa para decidir, não é? A possibilidade de aparecer Exatamente. alguém que... Exatamente. Portanto, quando eu descobri que ele andava a fazer visitas, eu disse, ai, que chato, mas pronto, resolve-se. Tudo resolve, não é? Sim, sim. Mais algum caso assim, uma peripécia? Sei lá, tive tantos. Tive casa virada para o cemitério, tive outra do cliente chinês, que depois o cliente português quis aceitar uma proposta mais alta, o outro consultor ficou chateado, e depois eu vim a descobrir que os clientes compradores eram clientes do outro que estava a acompanhar o cliente chinês. Bem, uma salganhada. Eu às tantas dizia assim, isto não é normal. Não é? Estas histórias que me acontecem não são normais. Isto é muito surreal. Como é que eles estão a vender a casa dos clientes que acabam por me comprar e eles vêm sozinhos em vez de virem acompanhados por ele? E depois, o negócio que ele me estava a apresentar com os chineses, ok, era a história do Golden Visa. Os meus clientes portugueses não queriam vender a chineses porque queriam alguém que vivesse a casa como eles viveram e porque eles remodelaram aquilo tudo e tal, a casa estava muito gira. E então preferiram vender aos portugueses por menos dinheiro. E era numa altura em que supostamente eu não deveria ter apresentado outra proposta porque já tínhamos uma aceite. Mas chegou a minuta do contrato e a minuta do contrato os meus clientes só tinham feito 2 pedidos e esses 2 pedidos não estavam contemplados no contrato.
Portanto, eles também se sentiram bastante descredibilizados. Que, ok, então, pelos vistos, não interessa aqui a vontade do comprador. As únicas coisas que nós pedimos não foram ouvidas. Não constam. Ponto. E depois disseram que assinavam num dia e afinal já era mais no final da semana. E isto gerou aqui um mal-estar. Como nós já tínhamos tido uma situação semelhante umas semanas antes de uns clientes que apareceram, fizeram a proposta foi aceita e depois desapareceram do mapa. Eles disseram, Patrícia, eu não quero saber das regras. Não sei o que é que vocês têm do vosso funcionamento interno, mas se aparecerem mais propostas, eu quero que nos apresente na mesma. Porque como já tivemos esta situação, até termos papéis assinados, não temos nada. Pois. Ok, então tudo bem. Venham Vou mais. contra o sistema, corro o risco de levar aqui um cartão amarelo, mas pronto, é vida. No final do dia, nós temos que defender sempre a relação com o cliente, não é? Exato. Portanto, Mesmo com propostas aceites, lá está, se não está nada vinculado, vale o que vale. Sem sinais, sem nada. exato. Vale o que vale. E aquela questão, pronto, aqueles 2 pedidos não foram minimamente ouvidos. Logo aí. Criou ali uma falta de confiança no negócio, uma coisa tremenda. Depois eles pediram para reunirmos todos e não sei o quê, porque acharam que era eu que estava a subverter as coisas e não ser totalmente transparente e não passar. Eu disse, ok, tudo bem, vamos reunir com os clientes. Até hoje eu adorava ter essa conversa filmada. Foi das coisas mais surreais da minha vida. Enfim, mas pronto. Eles São coisas aceitaram a que proposta mais acontecem. baixa. Sim, E foi de encontrar aquilo que eles queriam para casa, por isso é o que interessa, não é? sim, sem Tal dúvida. português que usasse, não fosse só mais um monte de tijolos para E para depois o alguém mesmo queria processo de compra deles também foi um processo complexo, porque eles estavam a comprar uma casa que era para habitação, que tinha tido alteração da licença para serviços, porque funcionou como escritório durante uns tempos, e agora estavam a fazer novamente a alteração para para habitação. Portanto, eles iam recorrer a financiamento, o processo tinha que estar todo ok à data da escritura para lhes ser concedido o financiamento, não é? Nós entregámos o processo todo e fizemos o acompanhamento, apesar dessa angariação não ser minha, não é? E no final, para mim, o maior voto de confiança, eles eram pessoas extremamente meticulosas, muito certinhas, muito metódicas, aquilo era tudo ali, pronto, as coisas tinham que funcionar conforme estavam definidas. E no final ele vira-se para mim e diz-me assim, Patrícia, tenho noção que só fizemos este negócio porque a Patrícia estava a acompanhar o processo, senão nunca na vida eu ia avançar para uma situação destas. Porque não transmite confiança nenhuma, não é? Tipo, comprar um imóvel que está como serviços, nós queremos para a habitação. Mas eles fizeram um grande negócio, espetacular. Sim, mas deste-lhes a informação toda necessária Todas para... as semanas nós íamos dando feedback como é que estava o processo na Câmara, se já tínhamos resposta, se não tínhamos, qual é que era o passo a seguir, se já tinha sido feita a vistoria, se não tinha. Porque nós, quando começámos o processo de negociação, o projeto já tinha dado entrada na Câmara para fazer alteração. Portanto, estávamos naquela fase de, ok, vistorias, aceitação, respostas, papéis, até validar e sair finalmente a licença. Portanto, já estávamos a meio do processo. Mas sim, foi tudo bem. Novamente. Lembro quando fomos nas vésperas do CPCV, ela enviou uma documentação toda e eu estava a confirmar e disse, não acredito. A certidão acabava 2 dias antes. Disse, não vou dar margem para erro. Vou pagar eu e depois acertamos no CPCV. Não quer saber, porque ainda por cima íamos ter reconhecimento de assinaturas. Os vendedores estavam-se a fazer representar por uma advogada, portanto também não estavam presentes, nunca os conhecemos ao longo do processo todo. E é muito isto, é trabalhar para antecipação. Vamos antever, se isto for um entrave, então vamos resolvê-lo antes. E eu reparei que realmente a certidão já estava ali, ia caducar 2 dias antes. Eu falei, não, eu vou já pedir uma nova e já fica... Pronto, já dá para a escritura, porque são mais 6 meses. Não? Sim, também não são 15 ou 20 euros. Sim. Né? Negócios não os imprevistos prevêem-se, não é? Desta forma. Sim. Depois tinha que ser adiar a escritura mais 2 dias por alguma razão e já estava a coisa, já não ia funcionar, já tinha que esperar mais outros 2 ou 3 dias que essa nova certidão, não valia a pena. Queres então ver as questões que nos foram colocadas antes que nos esqueçamos? Nós aqui, nós vamos gravar isso a seguir. São questões que vão ficar só para a malta do Imoforol. Okay. Antes de terminarmos aqui o episódio no YouTube e no Spotify, se estiver a ouvir no Spotify ou pelo podcast ou noutra plataforma qualquer. Patrícia, alguma dica, alguma deixa queiras partilhar? Onde é que as pessoas te podem seguir também? Olha, neste momento podem-me seguir no meu canal do YouTube, podem-me seguir no LinkedIn, podem-me seguir no Instagram.
No TikTok também. É? Também já comecei a lançar pequenos vídeos à semelhança dos Reels. Ahm, e agora dicas e conselhos. Ou uma Façam dica. perguntas. Façam sempre perguntas. Peçam as informações todas que não estão à vista. É claro que isto depois varia de imóvel para imóvel, porque se for uma moradia é uma coisa, se estivermos a falar de um imóvel com histórias é outra, a questão das licenças, a questão da gestão do condomínio, as obras nos telhados, enfim. Há sempre aqui aspectos a ter em consideração antes de tomar uma decisão que tenha um impacto financeiro tão grande nas nossas vidas, não é? Portanto, fazer muitas perguntas. Não ter medo, né? Às vezes as Sejam pessoas chatos. têm receio, se calhar já perguntei muita coisa, ainda vou perguntar mais sobre o Não, telhado. Não. já tive situações de clientes que me pediram atas do condomínio dos últimos 5 anos. Então, não é? Para ver o que é que realmente foi feito, isso foi. Portanto, não tenham medo de ser chatos. Pronto, é chato, é chato, mas nem todos os condomínios têm as coisas organizadas, é verdade. Mas quanto mais souberem, melhor. Exatamente. Olha, Patrícia, obrigado. Nada, obrigada eu pelo convite. Vou deixar os teus links depois nas descrições no YouTube, por aí fora. Por isso, quem tiver interesse já sabe onde procurar. Ok, Está bem? combinado. Obrigada.